O que a gente vê é, se lutou contra a corrupção, pela primeira vez as pessoas viram quem as representasse enfrentando os poderosos que nos roubam há décadas. Pela primeira vez na história, agentes públicos se organizaram, se levantaram, usaram instrumentos legais que vieram às suas mãos por força das manifestações populares de 2013 que fizeram o Congresso agir, e pela primeira vez a gente teve instrumentos para fazer justiça no país. E quando a gente conseguiu fazer isso, o que o sistema fez foi esperar o momento certo, foi se proteger, se encastelar, esperar o momento certo para a reação quando a população não está mais nas ruas. Aí eles colocam suas manguinhas de fora, eles colocam suas mãos de fora e eles retaliam, eles se vingam. Nenhum agente da Lava Jato teve punições ao longo da sua história por qualquer conduta disciplinar, qualquer coisa errada, qualquer irregularidade, qualquer ilegalidade, muito menos crime, longe disso. E olha que só que coincidência. Todos os agentes da Lava Jato agora estão respondendo processos administrativos disciplinares. O procurador que coordenou a Lava Jato Rio de Janeiro foi punido com uma demissão convertida em suspensão. Qual era o fato? O fato era o suposto fato de que eles divulgaram informações sigilosas. Como assim? Sabe o que aconteceu? Teve uma denúncia pública, uma acusação pública, um assessor colocou um sigilo indevidamente no sistema, foi apresentada a acusação, eles fizeram uma entrevista coletiva, em seguida o juiz recebeu e falou, não tem que ter sigilo aqui, levantou o sigilo, foi por causa de um clique errado, de um assessor num botão, eles usaram isso, que absurdo, que não tem nada de errado, porque a acusação é pública, a Constituição diz assim, eles usaram isso para demitir o cara, demitir um procurador que coordenava a operação, que merecia medalhas, honras, que colocou a sua vida, a sua família em risco para combater o que tem de pior do Rio de Janeiro, num estado em que quem enfrenta a lei enfrenta não só os corruptos, mas enfrenta o tráfico que embasa os corruptos, que protege os corruptos, colocou a sua vida em risco e em vez de receber uma medalha, o que ele recebe? Uma punição. Ele leva uma demissão para casa, que por indulgência, pela graça e favor do conselho, foi convertida numa suspensão de 30 dias sem salário, com perda de progressão na carreira e várias outras consequências para a sua vida. Outros procuradores, especialmente uma procuradora da Lava Jato Rio de Janeiro, foi igualmente punida. Aí você vai para o juiz da Lava Jato Rio de Janeiro, alguém que igualmente merecia todas as honras e méritos, juiz Marcelo Bretas, o que aconteceu com ele foi que ele sofreu a pior punição disponível para um juiz, aposentadoria compulsória. Por quê? Porque, veja bem, ele produziu um depoimento logo antes das eleições. Como assim? Como assim? Então agora o juiz vai ter que se julgar pelo timing político? Peraí, se o juiz colhe um depoimento antes das eleições e ele favorece A fazendo isso, se ele não colhe, ele favorece o adversário B. Ele não tem que seguir o tempo da política, ele tem que seguir o tempo da justiça. Agora, puniram ele porque ele colheu o depoimento perto das eleições sem olhar se era o tempo da justiça, se é o tempo da justiça, que se dane o tempo da política. O próprio Ministério Público, no seu parecer, no caso Bretas, disse que não tem nenhuma prova de nada intencional que ele tenha feito. O máximo que o Ministério Público apontou foram imprudências. Aí foi lá esse órgão, o Conselho Nacional de Justiça, e puniu ele com uma aposentadoria compulsória. Gente, esses órgãos, Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, eles são órgãos políticos, eles passam pelo crivo político. Todas as pessoas indicadas, elas têm que ser aprovadas pelo Senado Federal, onde está quem? Em grande medida as pessoas acusadas, investigadas, processadas na Lava Jato e seus aliados. Tem como dar boa? Não tem como, vai dar ruim. A gente olha para os juízes e desembargadores da Lava Jato do Paraná, da mesma forma, pessoas que nunca tiveram uma mácula na sua história, foram afastadas, suspensas temporariamente do exercício das funções judicantes. A gente olha para os procuradores da República. Um procurador da República da Lava Jato, Curitiba, foi punido com uma demissão por algo que, se merecesse punição, merecia uma advertência, uma censura. Mas eles usaram procuraram um pelo em ovo para demitir o cara. Me puniram 2 vezes ao longo da Lava Jato. Me puniram uma vez porque eu critiquei o STF, eu disse que decisões mandavam uma mensagem leniense em favor da corrupção, e uma segunda vez porque eu critiquei Renan Calheiros, dizendo que se ele fosse eleito presidente do Senado, a gente não podia esperar que a pauta anticorrupção avançasse. Tudo verdade, nada errado.
discussão de matéria pública, debate público, pauta pública, nada partidário, e me puniram pelo exercício da liberdade de expressão. Já era um sinal do que vinha pela frente. Naquela época, esses órgãos estavam mais contidos ainda. Agora você tirou completamente a contenção, e eles não escondem o fervor com que eles vão, a fome com que eles vão, a desejo de vingança com que eles vão, e eles tratam os agentes públicos da Lava Jato. Olha, aqui no Brasil, pelo jeito, se você rouba, você não é punido. Você é punido se você é procurador da Lava Jato, juiz da Lava Jato, ou se você é de direita, aí você é punido no STF. Fora disso, os grandes corruptos, o Supremo faz a gente passar vergonha como brasileiro, porque ela faz a Lava Jato ter parecido um esquema de gente sem foro privilegiado, quando não era comandado em Brasília, escancarado isso em todos os depoimentos, mas as pessoas não foram punidas no Supremo, para não dizer que ninguém foi punido basicamente o Collor, e mais um foi punido lá, tempo atrás, na Lava Jato, pelo STF, um até foi preso, morreu, a gente não tem aí 5 pessoas punidas, quando tinha dezenas e dezenas de pessoas com foro privilegiado, de alta estatura, alto poder, investigados e processados no STF. Esse STF, ele garantiu uma coisa na Lava Jato: a impunidade dos grandes corruptos do país, que tudo continue como está. Se a gente tem um sistema de corrupção que se perpetua, é porque o mau exemplo vem de cima e é garantido pela impunidade que o STF dá para essas pessoas. Um STF com ministros indicados ou que tiveram aprovação das pessoas investigadas e processadas nos grandes esquemas de corrupção, não tem como dar certo. Agora, isso tudo que nos frustra, que nos indigna, que nos incomoda, a gente pode encarar de 2 formas. Ou a gente pode receber tudo isso e nos abater, e desistir, e querer ficar cabeça baixa, ou a gente pode dobrar a aposta, dobrar a nossa energia, dobrar nosso trabalho, dobrar nosso esforço. Se eles me caçam, eu vou lá de novo, eu dobro o esforço, dobro a aposta, dobro o trabalho, e vou fazer o meu melhor com o apoio das pessoas que acreditam que a gente sim pode construir um Brasil livre de corrupção, livre de abusos, um país de prosperidade, um país de valores, um país em que o bem é recompensado, em que o honesto é valorizado, e não o desonesto que se rouba muito se torna presidente da República de um país. Esse é o Brasil que está numa página que nós queremos virar na história e deixar para trás. Nós queremos construir um novo Brasil, em que quem é honesto é recompensado, em quem é competente, honesto, dedicado, reconhece e defende os valores dos brasileiros. Esse sim vai parar numa presidência da República em grandes postos do nosso país.